Olá, gente boa! Estamos mais uma vez aqui no ponto de encontro e desta feita com Eduardo Jorge, foi deputado federal por São Paulo, foi candidato à presidência da República pelo Partido Verde, é um político influente no Brasil pela sua opinião, pela sua palavra, pela sua sensibilidade, pela sua compreensão da realidade brasileira e mundial, e vai aqui participar com um grande amigo dele, que grande amigo meu também, que é o professor Chico Alexandre, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nosso companheiro de lutas políticas, temos muitas afinidades, e vamos bater aquele papo descontraído, como a gente tem feito todos os sábados aqui, com os companheiros que trocam ideias conosco a respeito de política, cultura, economia e a realidade política nacional, que é muito forte em função das eleições para governador, deputado, senador, presidente da República, e aí nós somos desse ramo. Vamos discutir essas questões todas aqui. Seja bem-vindo, Eduardo Jorge, e eu vou começar lhe perguntando, fazendo uma pergunta aqui, que quando eu disse que você vinha para cá, muita gente ficou dizendo, rapaz, pergunta a ele, pergunta o que foi que aconteceu, pergunta por que ele não está nessa disputa, o que ele faz assim, que como um bom político, não está disputando as eleições, essa e a passada, por exemplo. A passada eu participei, né? A passada você foi candidato, é verdade. A passada você foi candidato a presidente, né? Não, na retrasada eu fui candidato a presidente em 14. Foi em 14, depois, né? Em 18 o PV e a Rede fizeram aliança nacional, eu fui vice com a nossa querida Marina. Você foi o vice de Marina. Não, mas você não disputou mais mandato no Legislativo, né? Bom, isso é verdade. Bom, mas aí é uma história comprida. Primeiro eu quero dizer, eu vou satisfazer, claro, vocês são os perguntadores, eu vou responder, não vou fugir. Mas eu não posso deixar de, como nordestino, legitimamente nordestino, embora radicado em São Paulo, exilado em São Paulo desde 1971, por causa da ditadura militar, e aqui fiquei, não voltei mais, mas um nordestino muito orgulhoso de ser nordestino. Eu não posso deixar de registrar a minha satisfação de conversar com vocês nesse estado tão lindo que é o Rio Grande do Norte. Banhado por vastos mares, ensolaradíssimo. É verdade. Ventos internacionais fustigando os litorais do Rio Grande do Norte. Veja que coisa maravilhosa, né? Eu, em 2014, quando fui candidato a presidente pelo Partido Verde, insisti muito né? Insisti muito com essa questão, porque eu fui o único crítico naquela ocasião de 2014, com aquele entusiasmo opepiano do Lula pelo pré-sal, né? Não, Lula dizia, agora nós vamos ficar muito ricos, vamos entrar no clube dos árabes. E eu fui o único candidato, né, da direita, no centro, da esquerda, que ponderei, essa farra vai acabar. Nós estamos chegando no fim da festa. A era agora é da transição energética, né? Da era do combustível fóssil, o carvão e depois o petróleo, do século XIX e do século XX, para as energias limpas, renováveis, que vão salvar a nossa estadia nesse maravilhoso planetinha azul, né? Fustigado pelo aquecimento global. É um erro. Essa dependência do combustível fóssil, esse entusiasmo do petróleo, é um erro. E a era vai ser das energias renováveis e, portanto, nosso Nordeste vai virar uma potência econômica que vai deixar na poeira a força do Sudeste quando a energia eólica e a energia solar se instalarem de fato com toda a força que elas vão ter cada vez mais. O Nordeste, dizia eu em 2014, é a verdadeira potência econômica do Brasil, porque na economia, quem irriga os capilares, as veias, as artérias é a energia. É a energia. Primeiro o carvão, depois o combustível, o petróleo e agora as energias renováveis. E o Nordeste é o lugar que tem mais sol no Brasil.
E É o lugar que tem melhores ventos do mundo. Os alemães, que são pioneiríssimos em engenharia, seu nome é de descendência alemã, Weber. Então, os alemães são muito bons em música, filosofia e engenharia. Tudo que eles fazem nisso aí é coisa muito boa. É claro, quando eles erram para valer. Mas quando acertam mesmo. Então, eles desenvolveram a técnica da energia eólica e energia solar. A Alemanha está na frente de todo mundo, né? E eles agora estão projetando torres de energia eólica gigantescas, mas os ventos do Mar do Norte não ajudam, né? E aqui eles pesquisaram, e o melhor vento do mundo é aí, no Nordeste, e particularmente no Ceará e no Rio Grande do Norte. Então, estou falando tudo isso por causa de 2014, por causa do meu orgulho nordestino, né? Eu dizia, procurei inclusive conversar naquela ocasião. Você é de Pernambuco, da Bahia, Ceará, da onde é que você é? Não, eu não sou de Pernambuco. A minha mãe é de Olinda. Sua mãe é de Olinda? Meu pai é de minha mãe é de Olinda. Meu avô materno é de Goiânia, ali na fronteira, uma linda cidade colonial na fronteira da Paraíba com Pernambuco. E o meu pai é de Madre de Deus, que é no fundo do recôncavo baiano, né? Aí você nasceu onde? Você nasceu na Bahia ou na Paraíba ou em Pernambuco? Não. O meu pai era médico formado pela primeira faculdade de medicina do Brasil. Você sabe onde é que fica, né? Em Salvador. Claro. Em Salvador, pois é, a Universidade do Brasil, né? É a primeira do Brasil. Então, meu pai era formado na Faculdade de Medicina da Bahia e era oficial médico do Exército. E conheceu minha mãe aqui em Pernambuco, casou, e estava servindo aqui em Pernambuco, mas aí transferiram ele para Porto Alegre. Aí você virou gaúcho, então, né? Os baianos, os pernambucanos e os gaúchos são os mais nacionalistas do ponto de vista da província deles. Né? São os três. São bairristas demais. Então, o meu pai tramou assim, e quando minha mãe estava com 8 meses e meio, pegou o avião e indo para Porto Alegre, desceu em Salvador, para eu nascer em Salvador. E Pena, sabe Pena, seu companheiro de partido, seu presidente do seu partido, nasceu aqui no Rio Grande do Norte, aqui na Vila Naval. O pai dele era da Marinha. Nada é perfeito no Rio Grande do Norte. Ele é norte-rio-grandense, Pena. Nem tudo é perfeito, né? Então, veja. Bom, mas aí eu nasci, fiquei 1 mês e meio só em Salvador e fomos embora para o Rio Grande do Sul. Depois ele foi transferido de novo, né? Mas graças ao meu pai, eu sou baiano. Você é baiano. Ô, Eduardo, você sabe que aqui, depois Chico dá uma palavrinha... Eu estava falando, você me cortou, eu ia falar... Da energia limpa, né? Da energia limpa. Um episódio muito interessante e engraçado da minha eleição de 14. Antes da eleição, o nosso presidente Pena, inclusive, fazia parte de um tal de um conselhão lá, que tinha no governo do PT. O PTS também fazia. Eu sei. Vocês são... O Roberto Freire fazia parte. Mas então, eu em 2013, sugeri e pedi uma audiência à presidenta, como ela gostava de ser chamada, para conversar com ela, porque a nossa ideia do PV é que o acordo Brasil-Alemanha, firmado pelo presidente Geisel, lá atrás, para produzir energia nuclear no Brasil, estava se expirando em 2013. E na Alemanha, no parlamento alemão, o Partido Verde alemão defendia que o contrato fosse encerrado, por vários motivos, né? Inclusive porque eles lá estavam lutando para superar a energia nuclear também, né? Não só o combustível fóssil, mas também a energia nuclear no rol das energias da Alemanha, em prol das energias limpas, e o Partido Verde alemão defendia que o contrato aqui no Brasil fosse encerrado. E aí nós queríamos, o Partido Verde do Brasil, procurar a presidenta Dilma para propor exatamente isso. Vamos encerrar esse
pouco exitoso contrato, convênio, acordo Brasil e Alemanha para produzir energia nuclear aqui. E vamos firmar, Brasil e Alemanha, um acordo novo que seria um acordo Brasil-Alemanha solar e eólico, né? E o foco desse acordo seria o desenvolvimento energético do Nordeste. Excelente ideia. Bom, então tentamos várias vezes marcar audiência, ela marcava, desmarcava, aí também encheu o saco. Então aí terminaram prorrogando o tal do acordo aí por mais 10 anos. Teve votação lá no parlamento alemão, o Partido Verde propôs romper, mas a democracia cristã e os sociais-democratas disseram, mas o Brasil não quer romper, por que a gente vai romper? Eles querem continuar com esse troço aí. Deixa rolar. Vamos acabar com o nosso aqui, mas eles querem, a gente vai fazer o quê, né? Então o Partido Verde Alemão perdeu a votação lá, e aqui a gente continuou com esse acordo aí, está se arrastando lá, ali na fronteira do Rio de Janeiro e São Paulo, uma coisa insegura, com problemas, tem problema toda hora, não sabe onde é que vão botar o lixo, até hoje não sabe onde é que vão botar o lixo de uma coisa desde a época do gás. Um absurdo, rapaz. Bom, Eduardo, você sabe que aqui em Rio Grande do Norte tem capacidade de produzir 5 vezes uma Itaipu só com energia eólica. Estudos já discutidos aqui. Eu vou repetir, os alemães e os dinamarqueses, os suecos, são muito bons em energia eólica, já detectaram isso. É a maior e o melhor local de energia eólica do mundo. É uma coisa incrível, porque vocês estão numa esquina do Atlântico, né? O Rio Grande do Norte e o Ceará, as praias do Rio Grande do Norte e do Ceará, aquelas que ficam depois que vocês dobram a esquina em direção ao Ceará, aquilo dali é um vento incrível, né? Incrível, né? Bom, mas voltando ao caso no nosso caso pitoresco com a presidenta, aí não deu o acordo, prorrogou, etc., está lá se arrastando lá no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Aí, durante a campanha, a coitada da presidenta, ninguém ia falar com ela. Eu sou uma pessoa, fui do partido. Ela não era do nosso partido, ela era brisolista. Ela era do PDT, não era? Ela era uma brisolista de 4 costados lá, que veio de última hora. Então, eu não tinha intimidade com ela. Eu fui 20 anos da direção do PT, fui fundador e fui durante 20 anos da direção nacional. 20 anos, não, mais de 20 anos. 20 anos eu fui de deputado do PT. Mas da direção eu fui mais tempo ainda. Mas aí eu não conhecia ela assim pessoalmente. Mas durante a campanha de 14 era uma coisa constrangedora, porque tinha aqueles debates, muitos debates, muitos interessantes e animados debates, e a coitada ficava lá naquele pré-debate, ninguém ia falar com ela. Ficava isolada. Eu achava uma coisa desagradável, até assim, anticristã. E eu sempre ia lá, cumprimentava e falava com ela, conversava alguma coisa. Aí um dia eu disse, Dilma, por que você não recebeu a gente para conversar sobre a energia solar no Nordeste? E o acordo Brasil-Alemanha solar, Ela disse, Eduardo, ela tem uma forma de expressar muito peculiar, né? Peculiar. Disse, Eduardo, vamos combinar. Você entende de seguridade, saúde, previdência. E eu entendo de energia. Ela foi dizer logo assim. Na primeira abordagem. Ai, meu Deus. Assim tá e olha, eu tava fazendo um favor de conversar com ela, porque ninguém conversava. Então ela disse, vamos combinar. Você entende de seguridade, saúde, previdência, assistência social, e eu entendo de energia. Mas, a política energética dela colocou a gente bem. Mas, presidente, não, veja, essa história de energia solar, Eduardo, isso é coisa de energia de boutique. Não acredito, rapaz. Eu botei a mão na cabeça, meu Deus do céu, é a presidente do Brasil. A mulher diz que a energia solar e é energia de boutique. Isso quer dizer, é energia de pousada de charme. Ave Maria. Bom, que coisa. Vê a situação. Isso tudo aí
Isso tudo aí essa concepção desenvolvimentista a qualquer custo do século XIX e do século XX, né? Que era e é compartilhada ainda, de certa forma, pelas essas forças políticas, tanto de direita como de centro, como de esquerda. E uma boa parte da esquerda, a esquerda atrasada, retrógrada dela. Boa parte não, praticamente toda. Agora que eles estão descobrindo que existe aquecimento global, que existem limites nos recursos da natureza à nossa disposição. A esquerda e a direita, os liberais, os conservadores, os socialistas, os comunistas, todos eles consideravam que a Terra era muito grande, que os recursos que não aqui acabava nunca, eram infinitos, né? Então eles e os recursos eram de quem chegasse primeiro, quem tivesse mais força, quem fosse mais esperto, quem tivesse o exército maior para colonizar e conquistar na marra. Isso aí era uma concepção que o capitalismo e o socialismo do século XIX e do século XX compartilhavam inteiramente, eram irmãos siameses nessa concepção, né? Mas tudo isso eu estou falando, né, por causa do meu entusiasmo sempre presente pelo Nordeste, né? Eu acho que o Nordeste brasileiro o Brasil todo é maravilhoso. Eu acho que o Brasil eu posso ser suspeito por ser um brasileiro assim, mas eu acho que o Brasil foi realmente o último lugar que Deus desenhou. E aí já tinha alguma experiência, né? E fez essa maravilha que é o Brasil, né? Mas o Nordeste brasileiro, além da questão da nossa paisagem única, instigante, desafiadora, ele tem também uma presença cultural, uma miscigenação cultural extraordinária, né? Muito rico. Foi um local onde as chamadas 3 raças fundadoras mais se integraram, mais tiveram contato e desafiados pelo nosso bioma muito exigente, né? Para a sobrevivência, né? Geraram uma verdadeira civilização nordestina, né? É uma coisa, eu acho o Nordeste muito bonito e incrível. Por isso que conversar com vocês do Rio Grande do Norte, para mim, é uma satisfação, porque é uma forma aqui está um frio danado, de sentir o calor do Nordeste. Venha para cá. O nosso Chico quer conversar com você. Outra coisa muito interessante que o pessoal aqui do Sul às vezes não entende é que há uma tendência aqui no Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né, a homogeneizar demais o país, né? A achar que é tudo igual, é tudo uma coisa só, né? Esse país é completamente diverso, né? Claro, cada estado brasileiro, né, tem a sua história, né? Tem as suas características de biomas, né, que já condiciona muito as pessoas, etc. Mas tem a história, né? As lutas sociais, as lutas das famílias políticas, né? Se você vai no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Piauí, na Paraíba, no Pará, o Pará é um mundo outro, é uma coisa impressionante. Eu vou no Pará, em Belém, que é uma cidade maravilhosa, você chega lá naquelas livrarias, tem autores que você nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar, mas quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Eu ia muito na livraria de Raimundo Ginques, que era um velho comunista paraense, quando a gente ainda militar no PCB. Eu ia a Belém porque eu casei com a minha esposa, era de lá, nasceu lá em Belém. E vez por outra eu ia, né? Mas eles não sabiam qual era do partido não, mas eu ia para a livraria de Ginques fazer conspiração. Então veja, né? Então, às vezes aqui o pessoal do Sul, que são muito autocentrados, né, não entende essas coisas, né? E às vezes, por que está acontecendo isso no Rio Grande do Norte, lá no Pará? Você tem que ver a história para explicar aquelas alianças políticas. Isso é totalmente esdrúxulo, não é esdrúxulo, você é que não sabe a história. Você veja, por exemplo, né? Vamos chegar. Quais são, a seu ver, Chico, as duas. Vamos testar o Chico aqui, que é físico. Quais são a sua maneira? Olha aí, as duas mais importantes, vamos dizer assim, fatos políticos, sociológicos, humanos que aconteceram no século XX, esse século da guerra, da cultura da Guerra Fria, da Guerra Quente, da disputa entre o capitalismo e o socialismo. Quais são os dois fatos que você classificaria como mais influentes, que estão transbordando influência para o século XXI, acontecidos no século XX?
Agora sou entrevistador, sou eu. Você agora está subvertendo. É um subversivo antigo, né? Verdade. Isso aí. A minha mulher acha que isso é incurável. Né? Pois é, eu vou dar uma resposta assim de físico, né? Perguntou como físico, dá uma resposta de física. Sem dúvida, a revolução da física no início do século XX. E depois as revoluções, né, decorrentes de uma do regime soviético, que depois inspirou outras, né? E passou o mundo a ter transformações político-sociais antes, né? Que não se via antes na história do mundo. Mas esse ponto da física eu tenho os meus argumentos para debater e rebater, né? Dizia o Carl Sagan, precisa ver bem qual é o papel da física no mundo. Hoje, por acaso, eu recebi um artigo de um amigo, ele me enviou, né? O artigo é do professor, o matemático brasileiro Marcelo Viana, do Instituto de Matemática Pura Aplicada. É uma coisa que é singular no Brasil. O Brasil tem um Instituto de Matemática de primeira ponta mundial. É o Instituto de Matemática Aplicada, que fica no Rio de Janeiro, né? E o Marcelo escreveu um artigo na Folha de São Paulo, ele está escrevendo regularmente, mostrando que o PIB da França deve 18% do PIB da França decorre da matemática. É um dado interessante. É um dado interessante, né? Agora, existem vários documentos, né? Inclusive, recentemente houve um documento escrito visando a campanha eleitoral dos Estados Unidos, de Trump contra Biden. Sabe quanto é que a física quântica contribui para o PIB americano? É estimado em 33%, um terço. Por conta da tecnologia, das patentes, né? De toda a tecnologia que move a indústria moderna avançada. E o Brasil, a física quântica não é conhecida, uma coisa assim de físico. Investe muito pouco em ciência. Investe muito pouco em ciência, exatamente. Estamos falando de computação quântica. E o Brasil ainda está no computador de pé duro, né? A única indústria de chip que poderia contribuir com a parte de hardware para computador está sofrendo ameaça de fechamento aí com o governo. Privatiza, não privatiza, a parte estatal não está contribuindo, porque foi a indústria a Ceitec, instituída no Rio Grande do Sul, né? Indústria de chip é uma coisa essencial hoje em dia, e o Brasil tem conhecimento, tem a tecnologia básica e pode ter uma grande empresa. O maior produtor de chip do mundo é Taiwan, né? Pois é, e o Brasil tem a matéria-prima, nós temos a matéria-prima, e temos gente com capacidade de fazer isso. Agora, falta uma indústria moderna, um pensamento novo digamos assim, da parte empresarial que trabalha com indústria de ponta e uma política clara do governo. Né? E aí, a parte da física. Bom, quer que eu achei da resposta? Você não é entrevistador, a gente tem que trocar aqui Pois é. A ideia. Eu estou diante de dois entrevistados muito materialistas. Sem dúvida. Um de formação marxista-leninista e outro físico. Então eu realmente não poderia esperar uma resposta diferente. Eu, como sou um idealista de formação católica, etc., e o pessoal da minha época revolucionária, do socialismo revolucionário, dizia: você é eclético, Eduardo, você é eclético demais. Pô, é culpa do meu pai, que me dava livro demais para eu ler. Isso. Então, eu terminei muito católico, claro, né? A vida toda muito católico. Depois, com 17 para 18 anos, mudei de religião assim abruptamente. De católico fervoroso, passei a ser um marxista-leninista ateu, rigoroso, sem saber, naquela ocasião, com 17, 18 anos, que eu estava mudando, na verdade, de religião. Porque o marxismo-leninismo ateu também é uma religião ateia. No poder virou uma espécie de religião, afirmou todas as negações que fazia, né?
com muita personalidade, determinismo histórico, né? Ainda bem que a gente superou isso, né, Eduardo? Sim. Bom, é uma religião completa, viu? Tem Santíssima Trindade, tem profetas, tem inferno na terra também, né? Stalin mandava matar os seus companheiros e os caras pediam, antes de morrer, salve Stalin. Você imagina que nível de alienação e de subserviência chegou uma revolução que a gente pensava que ia transformar o mundo num mundo melhor, mais humano, fraterno, igual. Quer dizer, descampou tudo, né? Quando eu embarquei nessa religião, no PCBR, que aliás era a dissidência do seu PCB. Era. Foi feito aqui no Nordeste, o PCBR. Era PCBR. Assim, né? PCBR, tinha o PCR e o PCBR. Todos esses saíram do velho partidão. E por que tinha esse R? É porque a gente culpava o PCB de ser frouxo demais e de ter possibilitado aquele golpe militar sem reação, sem preparar a reação. E reformista, né? Então era PCB. Partido Comunista Revolucionário, né? Era insuficiente. Comunista era insuficiente. Tinha que botar o R. Tem que ser revolucionário. Então, no PCBR, aliás, o PCBR era forte no Nordeste. A gente era forte no Nordeste. Quase em Pernambuco, na Paraíba, na Bahia e no Rio Grande do Norte. A gente tinha uma turma. Eu acho que Juliano Siqueira, que foi do PCB aqui muito tempo, mas depois deu uma volta nos partidos de esquerda tudinho, ele foi do PCR ou foi do PCBR? Não sei se você conheceu o Juliano Siqueira. Não, o PCR, o PRC não existia no Nordeste. O PRC é coisa do Rio Grande do Sul, é coisa de gaúcho. Coisa de gaúcho. Tasso Genro, esse pessoal lá do Rio Grande do Sul. Aqui tinha o PCR, Partido Comunista Revolucionário. O PCR foi depois, foi uma dissidência que surgiu lá na zona da mata de Pernambuco. Era outra turma ligado à sobrevivência das ligas camponesas. Era um partido particularmente pernambucano. Mas estou dizendo tudo isso assim porque em relação eu terminei depois que eu fui superando essa religião ateia e fui voltando a algumas bases idealistas de leninista, eu passei para ser gandiano, né? Foi uma coisa assim, tipo São Paulo, cai um raio na cabeça. Fui me distanciando e por isso quero chegar essa conversa comprida na resposta do Chico, do Francisco, a resposta totalmente materialista, justa, dados, números, etc. Não há dúvida que você tem muita razão. Mas do meu ponto de vista idealista, vamos dizer assim, né? Agora já depois de velho, os dois fatos mais importantes do ponto de vista social, do ponto de vista humano, do ponto de vista inclusive econômico do século XX, não foi a Revolução Comunista, como você falou aí, de 1917, nem mesmo essas transformações da física. Eu poderia falar da medicina também. Os avanços da medicina no século XX foram extraordinários, né? A gente saiu da expectativa de vida de 40 e poucos, 50 anos do século XIX para quase, estamos chegando em 80. Então, essas coisas realmente aconteceram, né, do ponto de vista materialista. Mas, do meu ponto de vista, os dois fatos mais importantes, e vou ligar, de certa forma, ao Rio Grande do Norte, essa minha ideia, foram, primeiro, o movimento das mulheres. Metade da humanidade oprimida por nós patriarcais resolveram, de uma vez por todas, dar um basta. E isso começou, é claro, já no final do século XIX, lá atrás, as inglesas, principalmente, já estavam se movimentando nessa direção. Mas esse movimento de libertação de metade da humanidade ganhou força e impulso no século XX. E nunca mais vai parar. Elas ainda vão recuperar muito o espaço perdido, né? E o outro movimento do século XX, que é transformador na forma de viver, da forma como nós consumimos, produzimos, vivemos, é a descoberta do movimento ambientalista político. Os ambientalistas, na metade do século passado, descobriram uma coisa que mudou completamente a forma da gente ver e viver o mundo. Os recursos são finitos. A terra é pequena. E se a gente quer que os nossos filhos, e principalmente nossos netos é melhor que filhos, vivam numa terra não inóspita,
nós temos que planejar com muito cuidado, com muita providência, com muita prudência, a forma de usar esses recursos que estão finitos. E mais, esses recursos finitos estão ligados a uma biodiversidade riquíssima. A Terra é praticamente viva. É aquela hipótese Gaia. E a nossa espécie não é a única espécie que tem direito à Terra. As outras espécies vegetais e animais também têm direito pleno de viver no planetinha. E sem eles, a nossa estadia aqui é ameaçada. Então, essas são, do meu ponto de vista, são os dois fatos mais importantes do século XX. O movimento de libertação das mulheres e as descobertas do ambientalismo político. Isso daqui significa que o século XXI vai ser completamente diferente dos últimos séculos XIX e XX, que foram polarizados por essa luta incessante entre o capital e o trabalho. As discussões, os debates, as divergências, as disputas entre capital e trabalho ainda vão continuar por um bom tempo, enquanto a gente não vai produzir uma síntese entre capitalismo e socialismo que aproveite as coisas boas, as ideias boas que cada um deles produziu. Enquanto a gente não teve essa capacidade ainda, e essas discussões de capital e trabalho, disputas, ainda vão continuar. Mas eu acho que a questão da libertação das mulheres e a descoberta do ambientalismo são os dois fatos mais importantes do século XX. E o que é que isso tem a ver com o Rio Grande do Norte? Pergunto agora isso. Você está perguntando a gente, né? Eu queria ver isso com o Rio Grande do Norte. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tem tudo a ver com o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte foi um pedaço do Brasil que teve o primeiro voto feminino, a primeira mulher prefeita. Exatamente. A libertadora, nossa Nízia Floresta. Brasileira Augusta. Brasileira Augusta. Mas olha, Eduardo, para alimentar um pouco esse papo... Isso aí é o nome de guerra dela, mas como era o nome dela mesmo? O nome dela era outro, que ela criou, né? Mas que ela criou Nízia Floresta Brasileira Augusta. Mas ela tinha, não sei, outro nomezinho era. Tem um negócio. Ficou devendo. Fiquei devendo. Mas olha, deixa eu dizer. Eu acho dois fatos mais importantes, assim, do século XX e do século XXI. A revolução tecnológica científica, que introduziu inteligência artificial, economia digital, integração globalizada do mundo, troca de ideias, de panoramas, de perspectivas. Isso une a humanidade, quer dizer, é uma forma de interação e de conhecimento que atinge todas as etapas, inclusive a preservação da nossa terra. E o outro, que eu acho importantíssimo, que aí atinge também o movimento das mulheres, mas os partidos políticos, é o fim das ideologias, dessas religiões ideológicas que aprisionam as pessoas, que tornam as pessoas uma equação fechada, né? Uma cadeia... Bolhas. Uma bolha que se chama hoje, mas é uma cadeia intelectual, em que a razão absoluta está aquilo, não tem debate, tem verdades absolutas e cruas. E eu acho que isso, pessoas como a gente, está ajudando no mundo inteiro a derrotar essas crenças assim absolutas. E isso une tudo isso que a gente está dizendo, e física, movimento de preservação ecológica, preservação da espécie, da vida, energia renovável, nessa transição energética do carbono para energia limpa. Quer dizer, o mundo está melhor. A perspectiva de ter um mundo melhor, ela está acontecendo. Tem até um filósofo que está fazendo muito sucesso aí, que é um cara inteligentíssimo, eu admiro ele, o Harari, vocês devem conhecer, né? Ele até está fazendo outro livro agora, para criança, não sei o que lá, que ele fala no livro Homo Deus, ele fala muito bem sobre isso, numa didática que explica, né, com uma tranquilidade muito boa. Sim. Mas e aí, Chico? Agora, Eduardo ainda não disse a gente, porque não disputou ainda mais o legislativo, porque uma cabeça dessa tinha que estar melhorando esse congresso, que é o pior da história. É o congresso da verba secreta, que é a maior safadeza que foi feita na República Brasileira. Eu acho que ele deve recordar que eu fiz a provocação dele ser senador por São Paulo. Eu que você me respondeu, 8 anos é muito tempo. Não. Nós precisamos de mais tempo.
Mas, Não, mas Eduardo, me Chico, perdoe voltar um assunto aí atrás, porque foi um tema verdade, desses mas de uma... essa história do senador é até que eu levei em conta, mas depois eu conto por que não deu certo. Tá bom, tá bom. Se Deixa eu der só fazer tempo, se der um tempo. parêntese aqui, voltando um pouco atrás. Houve um debate recente porque uma candidata falou assim: nós queremos que o Nordeste se transforme no Sudeste. Aí muita gente começou a falar, a criticar, pessoas correligionárias inclusive, mas eu entendi, nessa sua visão aí, o que é que ela queria dizer, não é? Exatamente a potencialidade que o Nordeste tem, que hoje a gente precisa transformar essa potencialidade em realidade. Não é? Nós Chico, podemos ser pelo tão amor de desenvolvidos Deus. quanto o Nordeste, quanto o Sudeste, tecnologicamente. Essa disputa, essas disputas, esses bairros de regionalismo, não faz é sentido. coisa babaca. O que é o Sudeste? O que é o Sudeste? Eu vim para cá, qual é a cidade mundial, a maior cidade mundial do hemisfério sul? Grande Sampa, né? São Paulo. Grande. São Paulo não é que São Paulo é uma cidade mundial. Ela é a maior cidade mundial de todo o hemisfério sul. Porque as outras grandes cidades estão todas do hemisfério norte. Nós somos a maior do hemisfério sul. E quem é que fez São Paulo? São Paulo, no final do século XIX, era uma cidadezinha de 100 mil habitantes. O capitalismo, né, antigo do século XIX exigia uma centralização muito grande de capital e de mão de obra. Exato. E aconteceu né, que em algum lugar do Brasil isso ia ser feito. E, por uma série de circunstâncias, foi em São Paulo. Mas veja, né? Isso, inclusive, né? E sair da Bahia, né? E sair da Bahia. São Paulo vivia na Bahia, sim, foi a pro Bahia Rio, foi para São Paulo. A Bahia nunca se conformou com isso. Verdade. A Bahia nunca se conformou. Bom, mas veja, né? Isso é uma circunstância do capitalismo do século XIX, uma característica do século XIX. Ele é concentrador, né? Então, em algum lugar, o capitalismo ia concentrar no Brasil e foi em São Paulo. Né? Isso significou um esvaziamento. Verdade. Inclusive humano, né? Não só econômico, mas humano. De vastas áreas do Brasil, no Nordeste particularmente. Veja, né? Então, o Sudeste, na verdade, né, é um produto de uma síntese do Brasil. São Paulo foi feito pelo Brasil. Quando eu vim morar aqui em São Paulo, exilado da ditadura, fugindo da ditadura aí, e vim para cá, porque a gente achava que aqui ia fazer... São Paulo ia ser o centro da Revolução, então vamos para lá. Então, em 1971, vim para cá e terminei a faculdade de medicina, fiz especialização aqui na USP, na saúde pública, na medicina, e fiz o concurso para ser sanitarista da Secretaria de Saúde de São Paulo e fui morar, porque naquela época era a época da a Revolução Cultural Chinesa, dizia que era a proletarização, os revolucionários tinham que viver onde o povo estava e trabalhar, de preferência, numa fábrica ou no campo. Então, eu e minha mulher, que era também médica e também era comunista. Você era maoísta? Não, eu era eclético. Eu já falei. Continua. No comunismo, eu nunca, ao contrário de vocês aqui, vocês do antigo PCB, que já é um pouquinho mais velho, mais moderno, né, mais novo, o único setor que eu não frequenciei foi o stalinismo. Mas todos os outros eu passei por todos os outros. Então, o que eu estava dizendo? Bom, aí eu e minha mulher, fizemos o concurso da Secretaria em 1975, 76. Nós fomos morar na Zona Leste de São Paulo, que era a área mais pobre da cidade. Só tinha conterrâneo. Você se sentia em casa. Claro. Sim, ali era totalmente nós. Era baiano, pernambucano, paraibano, cearense, só tinha nordestino. São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil. É verdade. Portanto, nós somos, no mínimo, metade da cidade mundial. Pô, então, esse antagonismo é uma coisa totalmente babaca e que tem que ser superado por medidas sociais e econômicas, né? Com a descentralização do desenvolvimento nacional, que agora o capitalismo não é mais centralizador, pelo contrário, né? Sim. Com isso que você falou agora da revolução, da digitalização, da informatização, da comunicação, o capitalismo e o socialismo, que são irmãos
gêmeos em muitos aspectos, hoje é descentralizado. E vai ser cada vez mais descentralizado. Você imagine na hora que a revolução solar chegar de verdade no Brasil, e qualquer casa, seja de um sujeito de classe média aí em Ponta Negra, ou seja de um sujeito do sertão, lá numa fazendinha de Caicó, botar a instalação de produzir energia solar no teto da casa dele. Nós vamos democratizar de vez a produção de energia. E insisto, a energia é o que move a economia, seja ela socialista ou capitalista. Portanto, a descentralização da produção de energia vai possibilitar uma radicalização da descentralização do capitalismo ou do socialismo, sei lá, vai depender do país onde ela se instalar. E aí o Nordeste vai ser também campeão. Portanto, quando na campanha política, Chico, o pessoal pega pela vírgula para tentar desgastar os candidatos alheios, né? Então essa história não tem pé nem cabeça, né? O que a Simone falou é o que o desenvolvimento que foi atingido no Sudeste pelo esforço dos italianos, dos alemães, dos espanhóis, dos portugueses e dos nordestinos, principalmente, que fizeram o Sudeste, né? Tem que ir para o Brasil inteiro. É isso aí. Claro. Pois é verdade. Então você veja, o problema todo do Nordeste é o que eu argumento. O que se deu, uma dificuldade que houve no Nordeste, para nós foi o clima, não é? Nós tínhamos as secas e não tinha como utilizar o clima para nada. Hoje a tecnologia nos permite utilizar o clima para produzir energia. Como você falou, eu concordo plenamente. Energia é tudo, não é? Então, se você tem energia, você pode resolver problemas hídricos, não é? Problema de água, não é só... Não, tem soluções outras fora o São Francisco, não é? Você resolve o problema de água, resolve um problema de ter uma condição melhor para trazer indústria, não é? O Nordeste está mais próximo da Europa do que o Sudeste, você pode fazer um ponto aqui, não é? Claro. Aliás, era por isso... Mais próximo da África, não é? Era por isso que Saint-Exupéry, que o Exupéry parava aí, né? Pois é, né? Senegal, Paris. E os americanos construíram base aqui na Segunda Guerra Mundial. Construíram base por isso, né? Aliás, isso é outra coisa interessantíssima do Rio Grande do Norte, que eu nunca consegui, nas minhas poucas idas ao Rio Grande do Norte, eu nunca consegui visitar aquele tal baobá que o Exupéry dizia que... Aquele baobá que está no livro Pequeno Príncipe. Denise Floresta. Ele não conheceu na África, né? Porque a África que ele conheceu foi a África do Norte, do Saara. Os baobás são mais lá embaixo. Madagascar, lá, Rodésia, etc. Aqui em Natal também tem um baobá famoso. Pois é, isso que eu estou dizendo. O Exupéry, que foi esse aristocrata que fez a primeira linha aérea de comércio, comércio aéreo, né, entre a Europa, África, Brasil, Argentina e Chile, ele parava aí em Natal, e foi aí que ele viu um baobá. Ele precisa vir Natal com tempo para visitar, não é? Foi muito bem recebido aqui. Eu sempre pergunto, esse baobá existe mesmo ou foi o Exupéry que inventou isso? Não, existe. Nós temos 3 baobás. Nós temos um em Natal, não é? O Natal em Lagoa Seca, que Diógenes da Cunha Lima foi reitor, o professor, comprou até o pedaço de terra. Cercou. Porque queriam tirar, cortar. E ele foi e comprou para preservar. Tá lindo lá. o baobá. Tem um nas portas do meu trabalho. A Escola Agrícola de Jundiaí, perto tem um baobá. Esse eu não conheço. O Denise Floresta. Tem o Denise Floresta. Que é o famoso. E voltando até a Denise Floresta, aquilo que o Golder falou, era exatamente isso que eu queria perguntar para ele. Ele recebeu a nota 10. Ele falou da primeira potiguar que votou no Brasil e na América do Sul inteira. Eu acho que o nome dela é Cecília Guimarães Viana. Isso foi em Mossoró, em 1927, se não me engano. Não, foi... Ela foi a primeira mulher votante no Brasil e na América do Sul toda. Na América do Sul. E de registro, talvez a primeira poeta brasileira, poetisa, né? Seja macaibense. Minha conterrânea. Celina Guimarães. Não é? Celina Guimarães. Celina. E a Nísia Floresta, as feministas precisam conhecer a Nísia. Precisam. Não é possível. Muito. Essa mulher é extraordinária. Ela fundou escolas. Você sabe que ela morou na França, né? Ela morou na França naquela época. Morou na França. Não só morou na França. Era uma revolucionária. Ela era amiga do Conte.
amiga assim de conversar, Augusto, passar o livro para ele fazia a resenha do livro dela. Então é uma mulher extraordinária Muito moderna. Dessa época, que mostra como o Rio Grande do Norte tem essa vanguarda, né? E a primeira prefeita, o nome dela chama-se Alzira Soriano. Ela foi prefeita da cidade de Lages, eleita. Tivemos uma deputada aqui também. A primeira deputada mulher. Primeira deputada. Não sei se foi do Brasil. A Anísia era positivista, né? Por isso que ela temos quando duas se analisa, né? quando a Anísia Floresta era Três positivista, né? Duas Aqui, vezes. Eduardo, olha, 3 governadoras o Rio Grande do Norte já teve. Nesse mundo machista, nordestino, o Rio Grande do Norte teve 3. A primeira foi Vilma de Faria. A segunda, que foi 8 anos governadora. A segunda foi... Eu conheci muito a Vilma. Vilma que era Maia e depois virou Faria. Era Maia... Ela é Faria. Ela é Faria. Ela é Faria. Virou Maia quando casou com o Lavô. Aí depois virou Faria de novo. Aí depois virou Faria de novo. Aí a outra foi Rosalba-se Arline, que é de Mossoró, foi prefeita lá, foi governadora, mas só foi um mandato, perdeu na reeleição, não concorreu. E a terceira é agora, Fátima Bezerra, que foi eleita e agora é candidata à reeleição e favoritíssima, com uma distância... A Vilma eu conheci muito porque ela foi constituinte comigo. Quando a gente fez a constituinte que trouxe de volta a democracia para o Brasil, a Vilma era Maia. Era Maia, ela era do PDS e votava com a esquerda. Foi uma ela era Maia, aqui, o marido... Os caras do PFL não aceitavam, não sei o que lá, do PDS, eu acho, né? Não aceitavam, não sei o que, lá vai. E ela votando com a esquerda lá. É danada, Vilma, uma mulher muito independente. Então a Vilma era Maia, o marido dela era senador. Era Lavoisier. Tanto que ela tirou 10, aquele negócio do DIAP, era DIES, não era? DIES. Ela foi eleita parlamentar com nota 10, quer dizer, ela votou com a pauta toda da esquerda e tal. Nós tínhamos uma relação muito boa com ela e com a Lúcia Braga, que era mulher do ex-governador da Paraíba também, Wilson Braga, que também era da direita e votava conosco. Então eram as duas, era a Lúcia Braga e a Vilma Maia, né? Você tá precisando vir a Natal. Faria. Vamos ver se nesse final de ano você vem aqui a Natal. A Vilma, eu visitei a Vilma como governadora. O Lavoisier era uma figura engraçadíssima também. Ele era médico. Era médico. Como eu. Morreu ano passado e Vilma morreu antes dele. Vilma morreu antes dele. Teve um câncer. O Lavoisier era muito sorumbático, muito calado, mas tinha um humor assim, bastante sofisticado, gozador. Aliás, a minha família, na verdade, eu falo com certa intimidade, porque a minha mulher é maia também. Ah, sua mulher é maia também? É paraibana. A família dela é da fronteira de vocês aí, lá em Catolé do Rocha e Brejo do Cruz. É o maia brabo, é o maia que total, brigar com Suassuna. Lavoisier mesmo levou 6 tiros e escapou. E deu 6 tiros no cara e o cara escapou também. Um detalhe, as 6 balas atingiram o corpo dos dois. Então a minha mulher é maia, a família dela é de Brejo do Cruz. Você sabe porque senão você, olha, se sair do prumo, você entra no shot. Eu digo isso, meu Deus do céu, porque essa história da libertação das mulheres, aqui em casa é o contrário, aqui é uma ditadura das mulheres. Mas, Eduardo, falar nisso das mulheres, você salientou bem o avanço do movimento feminino no mundo inteiro, mas o que a gente está vendo, assim, por exemplo, no Afeganistão agora, é um negócio, rapaz. Eu sei que a cultura é diferente, o atraso, o fanatismo religioso, mas, rapaz, uma moça que ousou colocar o cabelo de fora foi torturada e assassinada. E ainda tem gente da esquerda, que foi, a gente nasceu politicamente e tal, ainda tem gente que defende, porque fica contra os Estados Unidos. Diga aí que coisa mais maluca, né? E as mulheres afegãs fizeram um movimento até, elas cortando o cabelo e jogando fora, quer dizer, uma dor no mundo inteiro que acontece hoje no Afeganistão, que tinha dado um avanço até significativo em relação a isso aí, e voltou assim para a Idade da Pedra. É um negócio que machuca muito. O movimento de renovação de valores, você tocou de passagem, Wolber, que às vezes as pessoas
estigmatizam, né? Como chamando a globalização, né? Essa globalização não foi só econômica e social, ela foi também de valores. E o ponto alto do século XX, eu acho, né, foi a criação da ONU depois da catástrofe da Segunda Guerra Mundial. Com a criação da ONU e com essa pauta de valores universalistas que a ONU encarna. As pessoas, às vezes, não têm noção ainda da importância da engenharia política, social e humana que é a construção da ONU pela primeira vez. Houve ações depois da Primeira Guerra Mundial. Depois Freud, Einstein eram entusiastas da Liga das Nações, que era uma iniciativa precoce, naufragou na Segunda Guerra Mundial, mas a ONU veio depois da Segunda Guerra e já está resistindo há mais de 70 anos, né? E a ONU, o que é que ela trouxe de revolucionário realmente, né? Ela encarnar pautas universalistas. Por quê? Você falou agora dessa história da esquerda simpatizar com o Irã, que é uma teocracia brutal também, de outro ramo, né? O Irã é xiita e o Afeganistão são sunitas. O Talibã é sunita e o Irã é xiita. São dois ramos do islamismo que brigam desde o ano 700 depois de Cristo. Eles estão brigando. A guerra entre sunitas e xiitas já está durando 1.300 anos. Então veja, né? Essa incompreensão, né, de alguns setores, e não são poucos da esquerda, né, que é contra os Estados Unidos, é amigo meu. É um negócio. É contra o capitalismo, sem noção, é amigo meu. E absolutamente nada. Isso aí é uma coisa, novamente, é uma herança perversa do século XX. Às vezes os meus filhos, que são muito mais prudentes do que eu, muito mais sensatos do que eu conversando sobre o meu passado de juventude, eles mas como é que você teve coragem de se meter numa coisa dessa, né? Completamente fanática. Mas a nossa intenção era a melhor possível, né? Claro. Por quê? Mas por quê? Porque, veja, porque o século XX foi o século de uma divisão absoluta. Os homens eram unidimensionais, homens e mulheres e homens eram unidimensionais. Ou você era pró-capitalismo, ou você era pró-socialismo. O mundo era dividido por uma única dimensão. Essa é a verdade do século XXI. E essa única dimensão nos levava a guerras frias e guerras quentes. Nós aqui no Brasil, né, nós que éramos de um lado da guerra, né, nós nos sentimos obrigados, eticamente, moralmente, a combater. E, se for necessário, ir à guerra. A palavra de ordem que o Che Guevara nos deu, o meu primeiro filho chama-se Ernesto, então, em homenagem a ele. Então, o que o Ernesto Guevara nos deu como palavra de ordem aqui na América do Sul, onde ele tinha mais audiência, era... Você lembra da palavra de ordem dele? Não estou lembrado assim não, mas... Você não era um guevarista. Não, então... Não. A gente aqui do PCP, a gente sempre teve um probleminha com o governo cubano. Vocês eram revisionistas, ligados àquele mastodonte da União Soviética. O Guevara falou para a gente o seguinte: formar 1, 2, 3, 4, 5 Vietnãs. Era, exatamente, E lembra disso, né? E ele tentou fazer isso, né? Essa era a grande consigna. Né? E o Guevara, esse aventureiro argentino... Foi para a África, veio para a Bolívia, foi para todo canto. Simpaticíssimo e bonito. Ele, além de tudo, era bonito, encantava as mulheres. O Guevara é uma espécie de Garibaldi do século XX, né? O que o Garibaldi fez no século XIX, né? Aqui na América do Sul, no Brasil, na Itália, né? O Guevara era uma espécie de Garibaldi do século XX, né? Então, veja, né? Às vezes, então, eu digo, os meus meninos não entendem, né, como nós éramos no século XX. Nós éramos no século da guerra, do homem unidimensional. Ou você era pró-capitalismo, ou era pró-socialismo, e tinha que lutar até a morte, até o final, inclusive pela extinção do adversário. E depois da guerra, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, né? A Guerra Fria foi a continuidade da Guerra Quente. Exatamente. Que espocava de vez em quando guerras quentes em vários lugares, em Angola, no Vietnã, na Coreia, na Bolívia, em Cuba, né? Era Guerra Fria com focos de guerra quente. Isso era o libertário de revolução e tal. Agora, nós estamos chegando ao final do programa.
Essa vida unidimensional que você... O Chico é mais novo que a gente, não sei se viveu isso. Mas eu e você vivemos, né? Às vezes as pessoas mais sensatas do século XXI não entendem, nem podem entender. Agora, os retardatários do século XX, na esquerda e na direita, continuam vivendo dessa forma. Continuam com a cabeça no século XX. Esse aqui é o drama, né? Muita gente da esquerda, do PT, do PCdoB, muita gente da direita, continua vivendo como se estivesse no século XX unidimensional da Guerra Fria e Guerra Quente. Quem é a favor do meu, quem é contra o meu inimigo é meu amigo. Por isso, por exemplo, o Lula viajava para o Irã, com aqueles bandidos daquela guarda revolucionária que tem no Irã, e abraçava o homem. O Lula desceu na Líbia, quando viu o Gaddafi, disse: meu mestre. O Gaddafi é um assassino. Assassino, torturador. Assassino, né? Veja, né? Isso aí ainda é uma coisa do século XX, que infelizmente continua pegando muita gente. Agora aqui na Nicarágua, você está vendo agora o que está acontecendo na Nicarágua? Não, o caso da Nicarágua é imoral. É imoral. É indecência. Agora está perseguindo a Igreja Católica. O cara elimina todo mundo. Então a gente no século... A gente que velho, que quer chegar no século XXI, a gente tem que dizer com todas as letras: ditadura é ditadura. Não interessa a matriz dela. Ditadura é ditadura. Pinochet é Pinochet. Fidel Castro é Fidel Castro. Os dois são ditadores, cruéis, desumanos, brutais, assassinos. É isso mesmo. Eduardo, nós estamos chegando ao final, ainda só tem uma hora. Assim, por mim, por Chico, você, a gente conversar, a gente passaria aqui mais umas 2 horas, mas parece que não pode, não. Eu ia falar ainda do ABC, do América. Mas teremos vamos marcar outra edição. A gente vai marcar outra edição. Deixa eu dizer aqui, agora... Eu ia pedir notícia da Micala, a nossa prefeita do PV. Micala, minha amiga, ela voltou para o jornalismo. Recentemente ela foi absolvida no processo que ela era acusada, no processo muito sério. Fico feliz. Mas ela foi absolvida. Tem outro processo, mas eu acho que também ela vai ser absolvida. Aquilo foi um tempo muito... Eu acho que a administração dela foi infeliz. A administração dela foi infeliz. O PV não tinha maturidade para fazer as alianças e buscar bons gestores de políticas públicas. Mas a minha impressão que eu tive dela quando eu visitei era que uma moça bem intencionada, uma moça inteligente. Eu não sei o que aconteceu, um fracasso tão grande, mas eu fico feliz que ela consiga realmente ser absolvida, porque eu acho que às vezes são injustiças que fazem com pessoas, né? Ela pode ter errado politicamente, mas então eu fico feliz de saber que ela foi absolvida. Quando você veio aqui a Natal, que eu espero que seja breve, aí você vai ser entrevistado por ela lá na TV Ponta Negra, que ela voltou com toda a força. Fala que eu mandei. Eu vou dizer a ela que você mandou um grande abraço aqui para ela. Manda para ela. Agora, só para a gente terminar, nessa eleição presidencial, você acha que vai haver... Eu sou Simone. Claro, nós todos Simone. Aqui somos Simone, aí é suspeito. Mas você acha que vai haver segundo turno ou não vai haver segundo turno? Pra gente fechar. Se fosse hoje, não haveria segundo turno, né? Pelas pesquisas, né? O Lula com 47%, 45%, ele fecha no primeiro turno. Porque aí, quando chegar o voto, tirando os nulos e brancos, o voto efetivo, ele hoje estaria vencendo no primeiro turno. Mas ainda faltam 12 dias, né? Vamos ver aí. Vamos ver se a gente melhora esse Brasil. E eu vou batalhar até o último minuto para que a Simone chegue em terceiro lugar, com força política de influenciar no segundo turno e se firmar como uma liderança de centro democrático que o Brasil precisa. O Brasil não pode ficar dividido em uma polarização tóxica desse tipo de bolsonaristas e petistas. Isso aí é um atraso para o Brasil, paralisa o Brasil, divide famílias, afasta amigos, impede que o Brasil progrida, porque vai ser um grupo de esquerda ou de direita paralisando o país. Foram agora 4 anos de guerra, e se o Lula vencer, vai ser mais 4 anos de guerra. Vai ser um atraso para o Brasil. Nós vamos ter que ter um forte movimento democrático para atravessar esses próximos 4 anos, porque a guerra vai continuar. A guerra dentro das casas, dentro das famílias, dentro do trabalho, e o Brasil sangrando. Então,
o crescimento da Simone, que é a grande novidade dessa campanha, é a Simone. Uma liderança democrática. Pode melhorar o futuro governo, né? Pode melhorar. Tensiona o governo e melhora o governo. Exatamente. Nós vamos com a Simone, eu espero que comece a se aglutinar setores da esquerda democrática, dos conservadores mais democráticos, dos liberais. E a gente possa criar um polo que distensione, que tenha chance de contribuir para pacificar o país, que se entenda, inclusive, com os setores mais moderados do PT, com os setores mais moderados da direita, porque tem, a gente pensa que só são fanáticos petistas e fanáticos bolsonaristas, não. Ali, votando com o Bolsonaro e votando com o Lula, tem muita gente boa, que a gente pode conversar na direita e na esquerda. Portanto, o centro democrático brasileiro deve isso ao Brasil. E a Simone é uma esperança de uma articulação desse tipo. Agora, na eleição, vamos lutar para ela chegar em terceiro lugar, porque o Ciro é uma pessoa muito inteligente, muito capaz, mas ele adotou uma teoria que é o que eu chamo de um getulismo retrô. Não é possível, Ciro. Getúlio tem suas virtudes e seus muitos defeitos, diga-se de passagem, né? Mas trazer o Getúlio de volta para o século XXI, tenha paciência. Além do que, ele tem um guru. Eu li o livro dele, porque o pessoal da Turma Boa, é muita amiga minha, eles ficam me cobrando, leia o livro, Eduardo, por que você não gosta do Ciro? Eu gosto do Ciro, mas eu não gosto do livro dele. Por quê? Porque eu li o livro dele. O guru... Você vê, o guru dele é aquele Mangabeira-Unga brasileiro. Aquele cara. Mangabeira-Unga. Aquele Mangabeira-Unga que fala com sotaque americano horrível. Ele escreveu o prefácio do livro. O livro é um prefácio do Mangabeira-Unga. Caiu, foi? Caiu aqui a conexão do nosso Eduardo Jorge, e caiu no final do programa. A gente vai ter, Chico, de voltar aqui, uma mesa pode até ser maior, para a gente ampliar esse debate após a eleição. Até porque a gente vai analisar a questão do segundo turno. Como foi voltei. Opa, voltou, Eduardo. Coisa boa. Só para terminar. Eu acho, então, o Ciro, tem muitos méritos, eu gosto dele e tudo, mas o getulismo retrô e Mangabeira de guru não dá. O sujeito, o guru escreve um prefácio, se dá para acreditar, Volber e Chico, várias e várias páginas, e não fala de clima. É um negacionista climático. Fala de clima. É um negacionista climático, e ele é o guru do livro. Aí eu digo para a turma boa, essa história, que ele fica, leia o livro, parece o Tim Maia naquela época que ele queria, leia o livro, né? Quando ele estava naquela seita, né, que depois ele rompeu. E aí eu entendo que nunca houve resposta às minhas provocações ao grupo do Ciro quanto à questão da pauta climática, pauta ambiental. Olha, foi uma das pautas principais na disputa Biden-Trump, não é? No mundo inteiro. Mas no Brasil, uma coisa nova que se pressupõe ser a candidatura do Ciro agora, depois de 4 anos, não tem nada ligado à pauta ambiental. Não. Ele fala lá na frente. O Nacional eu li o livro, duas vezes. Superado completamente. Dizer que eu defendo a Amazônia, preserva a Amazônia, tudo bem, todo mundo diz isso. Não é? Até Bolsonaro mentiu. Até Bolsonaro disse na ONU. É o maior mentiroso da história da República Brasileira. Esse Jair Bolsonaro. Quero ver projetos, ações. Olha aqui, eu quero agradecer a vocês a participação, Eduardo, muito obrigado. A gente tem que encerrar o programa, Clepton está aqui me aperreando. A gente depois vai fazer outros programas aqui, vamos ampliar esse debate. A gente espera que você venha ao nosso Rio Grande do Norte, que você demonstrou que tem muito carinho, a recíproca é inteiramente verdadeira. E a gente vai aqui tomar uma cervejinha, tomar sol, rever os amigos e trabalhar para a gente melhorar o mundo que a gente vive, para que depois de nós, muitas gerações ainda possam existir. Agradeço meu amigo Chico pela participação e espero a você que assiste o nosso programa Ponto de Encontro, que no próximo sábado vai ter outro convidado para continuar esse debate. Um abraço e até o próximo sábado.